Hoje eu quero falar com você sobre Débora, a juíza corajosa, Gideão e os 300 que prevaleceram sobre o impossível, liderança autêntica e, além do cansaço, a luta pela vitória. São assuntos que nós extraímos de Juízes, capítulos 5, 6, 7 e 8, no Devocional 2024, que estamos realizando aqui através desta rede social. Então, venha conosco para que através deste conteúdo você possa ter vitórias, realizações e um alimento espiritual, mental, emocional que vai ser muito saudável para a sua vida. Nós falávamos aqui nos vídeos de ontem e também no vídeo de hoje sobre o livro de Juízes, em específico, falamos ontem do capítulo 1, 2 e 3, não falamos sobre o capítulo 4, que mostrou que durante 20 anos os filhos de Israel eles foram oprimidos, não aprendendo com os erros que eles cometeram. E essa é uma atitude inteligente, aprender com os erros que cometemos. Por isso Deus permite que erremos, para que nós não nos martirizemos, mas para que aprendamos com aquilo que cometemos de erro. Se você cometeu erros, então aprenda com os erros que você cometeu. Não fique se martirizando, para que você não os cometa novamente. No capítulo 4, no versículo 4, surge a juíza Débora. Essa mulher que se levantou, e naquela época não havia uma proibição para uma mulher assumir um posto como este, quando não havia um homem para assumir. Nós vemos, por exemplo, Miriam, que no livro de Êxodo, você pode ver isso, capítulo 15, versículo 10, Hulda, no capítulo 22, 14 de 2 Reis, mulheres que fizeram a diferença. E hoje, você, mulher, tem como fazer a diferença se você se posiciona com sabedoria e não com imposição. Quando você se posiciona com inteligência e não com as fraquezas emocionais, querendo comover ou querendo se vitimizar. Nós vemos que no capítulo 8, capítulo 4, versículo 8, ela, com a sua força, ela passou segurança, que fez com que, na ocasião, até mesmo os homens quisessem ir com ela à batalha. Isso foi fortíssimo. Baraque disse que só iria se ela fosse junto à batalha. É tão bom quando temos ao nosso lado uma mulher assim, que ela nos fortalece, ela nos anima, ela nos dá a disposição que flui de dentro de si. Foi isso que aconteceu naquela ocasião com Débora, através de Débora. E não só ela, mas também Jael, esta mulher que teve uma iniciativa, uma coragem de matar o oponente principal daquela ocasião. Quando ela se levantou contra Sísera e, com uma estratégia, encravou na sua fonte, encravou na sua cabeça aquela estaca, definitivamente colocando fim a toda aquela situação de opressão que existia. Ela teve uma coragem que nenhum homem teve, e isso fez com que ela ficasse aqui registrada nas Sagradas Escrituras. É isso que Deus quer de você, mulher. Coragem, atitudes que expressem essa disposição. No capítulo 5, nós vemos o cântico de Débora. O cântico, ele era a melhor forma didática de se transmitir uma ideia e replicá-la, e fazer com que ela entoasse, que ela se espalhasse, tal como hoje vemos vídeos viralizando nas redes sociais. Era assim que faziam as pessoas naquela ocasião, e daqui a pouco nos rios,
nas comunidades, nas aldeias, as pessoas estavam cantando aquelas canções que haviam sido entoadas. No versículo 6, nós vemos ela falando sobre momentos conturbados que naquela ocasião as pessoas estavam vivendo. Pessoas que não conseguiam comercializar, preferiam caminhos secundários para fugir de salteadores. Débora foi uma heroína em meio à fraqueza e o medo de todos. É isso que você precisa ter em mente. No mundo que nós vivemos hoje, em que as pessoas estão tão fragilizadas, emocionalmente abatidas e abaladas, pessoas que qualquer coisa já é o bastante para que elas se sintam ofendidas, você tem tudo para fazer a diferença. Para, em meio a toda essa fraqueza que controla a sociedade, você ser diferente. Então, se vista disso para que a sua vida seja um destaque para a glória de Deus. No versículo 7, ela fala que as aldeias ficaram inabitáveis. Imagine, naquela situação, eram invasões inimigas e, infelizmente, devastando um povo que havia recebido uma promessa lá no Egito e que jogou tudo isso fora por causa das escolhas que fizeram de se renderem a deuses estranhos. Cuidado com as decisões e escolhas que você toma, porque elas podem fazer com que a sua vida seja invadida pelo mal. E aí, Deus não tem culpa nenhuma disso. Nós vemos no versículo 8 que roubar as armas se enfraquecia os exércitos. Inclusive, posteriormente, em 1 Samuel 13:19, fala-se até inclusive das proibições de ferreiros na terra, porque se não havia ferreiro, não haviam armas. Então, o exército ficava enfraquecido. O que isso nos ensina? Que tudo que o mal quer é roubar a sua arma, que é a sua força, a sua coragem, a sua fé, a sua visão, porque aí você vai ser um soldado fraco e abatido. Zere por isso. Nós vemos no versículo 13 ao 18, quando ela fala das tribos, tanto que se uniram a ela como as tribos que deram de ombros, mostrando claramente que ela tinha uma preocupação. Débora se preocupava com a desunião de Israel. E hoje em dia, essa é uma forma que o mal tem de destruir famílias, destruir empresas, destruir comunidades, destruir países, dividindo. A divisão causa destruição, fazendo com que fiquem espalhados ao invés de lutar um pelo outro, um unido ao outro. No versículo 24 ao 27, novamente Jael sendo falada, bendita pela sua atitude de coragem. Veja a importância de uma atitude como a de Jael. No versículo 31, depois de 40 anos de paz, surgem os medianitas, os amalequitas e os povos do Oriente. E aí vemos a razão dos filhos de Israel terem se escondido nas cavernas, porque o pecado gera medo. O pecado faz com que as pessoas se escondam. E eles então começaram a se esconder. Nas cavernas era a forma adaptável de Israel viver escondido por causa de suas derrotas interiores. Eles estavam ali anos e anos, 7 anos vivendo naquela condição. E cada vez que eles plantavam, o inimigo vinha e destruía. Você talvez tenha visto isso. Tudo que você planta vem o mal e destrói. Tudo que você planta vem os oponentes, os inimigos, aqueles que não somam na sua vida e roubam e destroem. Mas nós vemos claramente que isso é uma estratégia do mal, porque se corta o sustento, enfraquece os soldados. Nós vemos isso no versículo 4,
que os soldados eram enfraquecidos por causa disso. Diz assim no capítulo 6, e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, e nem jumentos. Tudo que o mal quer te enfraquecer, para que você então seja um soldado enfraquecido. Mas a revolta contra esta situação te fortalece. E foi exatamente aí que começou a reviravolta. Os filhos de Israel clamaram. Sempre quando clamamos, Deus envia alguém. Deus ele envia uma pessoa, ele envia uma situação, ele envia alguém. Como naquela ocasião enviou um profeta para falar aos filhos de Israel que eles estavam naquela condição, exatamente porque eles estavam fazendo o que era errado. Era um chacoalhão. Mas teve um homem que aceitou aquele chacoalhão, Gideão, que saiu e foi malhar o trigo. Era um ato de sobrevivência. No versículo 11 nós vemos isso. Isso chamou a atenção do Deus Altíssimo. Naquele momento, ele expressou a sua valentia. O homem valente, por estar indo na contramão. Enquanto todos estavam indo para a caverna, ele estava indo para fora dela. É isso que Deus ele quer que você faça, que você vá na contramão. Pense, você tem visto para onde tem ido a humanidade, para onde as pessoas têm ido, quais têm sido as fugas das pessoas. Então vá na contramão, porque aí você vai mostrar a tua força, a tua valentia. E aquelas palavras que estavam dentro de Gideão foram plantadas pelos pais dele, quando ele disse que é feito as tuas maravilhas, que os nossos pais nos contaram. A semente das Escrituras estava dentro de Gideão, como estão dentro de você também. Por isso que você sempre pensa, será que Deus esqueceu de mim? Por que Deus está permitindo isso? Você pensa em Deus e nas coisas de Deus, porque está plantado dentro de você as suas palavras. A palavra de Deus mostra que a força de Gideão estava exatamente nas palavras que habitavam dentro dele, aliada à revolta contra aquela situação. Quando você alia a palavra de Deus, a revolta de você viver uma vida contrária ao que está escrito, então desperta dentro de você uma chama que produz vida e vitória. A palavra de Deus mostra claramente que Gideão, naquele momento, ele começou a ver a sua insignificância. E, na verdade, não era um problema para Deus. Porque Deus, ele se exalta, ele se engrandece na nossa insignificância. Quanto menor e mais insignificante eu, vocês, nós formos, mais Deus se revelará. A palavra de Deus mostra no versículo 17 que é muito comum uma pessoa pedir sinais diante de um turbilhão que ela esteja vivendo de conflitos e confusões. Mas foi exatamente a partir daí que ele começou a ter a sua fé acesa e despertada. Deus pediu a transferência de dependência para Gideão, quando ele pediu o segundo boi. Você vê isso no versículo 25 ao 28. O que você precisa fazer para transferir a sua dependência e confiança a Deus? Você tem colocado a sua dependência e confiança no quê? Em quê? E Ele quer que você transfira para Ele, para que isso faça toda a diferença na sua vida. Vemos claramente no versículo 31 um posicionamento inteligente do pai de Gideão, quando disse: se Baal é Deus, então que lute contra ele, e amanhã mesmo ele esteja morto. Se eles são deuses, então que eles se vinguem contra Gideão. E a partir daí, nós começamos a ver o posicionamento de Gideão e dos 300. Eu quero falar sobre isso amanhã, com mais detalhes, com mais profundidade. Deixa aí o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe com o maior número de pessoas este vídeo. Você é especial para Deus. Até amanhã.